Vou começar a nossa discussão aqui, o nosso papo, Paulinha, com a nossa queridíssima Zoe Martínez, que está de volta aos estúdios da Jovem Pan News aqui em São Paulo, para perguntar para você, Zoe, sobre uma fala do presidente Jair Bolsonaro, porque ele diz que é impossível essa eleição terminar no primeiro turno só se for ele o vencedor. Você concorda com ele ou não? Paulo, antes de falar sobre essa tua pergunta, acho que é mais importante falar aqui sobre a preocupação não minha, mas também de muitos brasileiros a respeito dessa decisão aí do Supremo de proibir o presidente da República de gravar lives, agora em época eleitoral, na casa dele, porque o presidente, a Alvorada é a casa do presidente. Até chegar o dia 2 de outubro e ser decidido aí se vai para o primeiro ou segundo turno, se o Bolsonaro vai ter aí, vai ser reeleito ou não, é a casa dele, é a casa dele. Então eu vejo com muita preocupação como ministros do Supremo, se é que ainda dá para chamar de ministros, porque hoje de manhã eu fiquei me perguntando, será que eu tenho que chamar de ministros ou será que eu chamo de militantes? Porque realmente eles estão agindo como militantes, eles estão agindo como pessoas que não são da lei, como pessoas que não entendem a Constituição Federal. E deveria ser o contrário, deveria ser eles a zelarem pela Constituição. Eles estão tentando, de forma ilegal, interferir no processo eleitoral brasileiro, perseguindo o presidente. E não apenas, ou proibindo de fazer lives na própria casa, como também a Carmen Lúcia agora decidiu que tem que tirar outdoors com a cara do Bolsonaro, fazendo campanha para o presidente da República, agora na reta final, faltando uma semana para a eleição. Uma das mais importantes, um dos cenários mais importantes da política brasileira, vai ficar marcado aí na história. Olha o que esses ministros estão fazendo. E eu vejo a imprensa quietinha, calada a respeito disso. Perseguindo o presidente da República, se tornou uma coisa normal perseguir o presidente da República. E enquanto isso, esses militantes, que eu me recuso atualmente a chamar de ministros, estão aí batendo palma para quem? Para o cara que roubou, saqueou os cofres públicos e que agora, no final de semana, falou que o Brasil deve a ele. Ou seja, ele roubou a gente e está falando que se voltar ao poder, a gente vai ter que ressarcir ele. A gente vai ter que pagar para ele, porque ele é um injustiçado. São esse tipo de pessoa que os ministros, né? Porque vamos chamar de ministros agora, porque é capaz que eu vou presa por chamar aqui de ativistas ou de militante, né? Sei lá, né? Tenho medo. Capaz que eu saio algemada. Esse tipo de candidato que os ministros do Supremo respeitam, batem palma, falam que esse tipo de pessoa respeita a democracia. Assim, eu vejo com muita preocupação a falta de respeito, não só à Constituição, mas também a pessoa, Jair Messias Bolsonaro, que é o presidente, você gostando ou não. E é candidato à reeleição. Então, um recado aqui ao povo brasileiro. Dia 2 de outubro, minha gente, vamos não só votar para presidente da República, mas também vamos votar para o Congresso. Vamos renovar aí, não só apenas a Câmara, como também o Senado. A gente tem aí a oportunidade de trocar um senador aí por Estado. Vote consciente, porque mais poder que a Câmara tem o Senado. São eles que podem pautar aí o impeachment desses ministros. E como eu sempre repito aqui no programa, e vou bater nessa tecla sempre, o problema só vai ser resolvido a partir do momento que um desses senadores tiver coragem de pautar o impeachment do Alexandre de Moraes, ou de algum desses ministros, do Barroso, da Carmen Lúcia. Até isso não acontecer, eles continuarão esticando a corda. E olha que lindo esse ditador Bolsonaro, que é proibido de fazer live na sua própria casa, é proibido de pegar discursos dele, exercendo aí o seu mandato, é proibido de pegar imagens do dia 7 de setembro e nada faz contra a justiça. Não manda prender, não manda matar, não manda para outro país, assim como fazem os ditadores que o Lula tanto defende. Então, olha, mais um exemplo aí de como o Bolsonaro é uma pessoa democrática. Muito bem. Guga, vamos tentar pegar a história aí dessa questão da proibição do TSE, porque
Essa é uma novidade, né, Paulinha? Se a gente fizer uma análise, por exemplo, nunca nenhum presidente fez essa quantidade de lives, e acho que na época também nem tinha isso. Se a gente pegar, por exemplo, a eleição de 2014, até 2018 começou... Não, foi um hábito estabelecido pelo presidente Jair Bolsonaro, de todas as quintas, e agora durante as eleições de todos os dias, está em contato direto aí com seus eleitores. Só que essa história de você proibir que ele faça uma live específica, o TSE está dizendo o seguinte, olha, o Palácio do Planalto não pode ser utilizado para fazer campanha eleitoral, certo? Claro. Mas se a gente analisar, por exemplo, a Dilma, quando era presidente da República, deu entrevista para o Jornal Nacional na mesma biblioteca que ele grava as suas lives. O que a Dilma estava fazendo na época, dando entrevista para o Jornal Nacional? Eu acho que se o campanha. Certo? Por quê? Não, Ué, uma entrevista é campanha. Uma sabatina? Foi na sabatina. Sim, mas se você faz uma entrevista, é diferente de você estar usando o local como um comício, para fazer comício eletrônico no caso, usando como se fosse um palanque, uma residência, que é uma residência que serve ao presidente da República, e não ao candidato a presidente da República. É muito diferente. Ele está usando aquele local, que é um local de trabalho do presidente, para fazer comício eletrônico, pedindo voto para ele e pedindo para que não vote nos seus opositores. Claro que isso fere a lei eleitoral. Isso é só seguir a regra, gente. E a gente nunca teve um presidente que rasgasse tanto a lei eleitoral quanto o Bolsonaro. Não estou dizendo que os outros não possam ter tentado. Aliás, poucos tentaram, porque se a gente for ver o desfile militar, ninguém usou para fazer campanha de 7 de setembro. Ninguém. Nem Dilma, nem Lula, nem FHC, nem o Collor. Enfim, ninguém usou. Nem o Temer. Se a gente for ver lives ou usar de palanque o Palácio, ninguém usou. O primeiro que de fato está fazendo isso é Jair Bolsonaro, que também, aos 45 do segundo tempo, já perde a eleição, conseguiu aí um aval também do Congresso para que despejasse 41 bilhões, injetasse 41 bilhões direto na conta dos eleitores. Então ele tem dinheiro para injetar na reta final, que já fere a regra eleitoral. Ele tem o Palácio do Alvorada, ele tem as viagens que ele faz, ele tem a motociata. Não pode essa bagunça, gente. Precisa de um controle, precisa de algum tipo de disputa que seja mais equânime. Não dá para você ter um presidente que só porque tem o poder da caneta pode usar o Estado para ficar bancando campanha dele. Quando ele viaja a título de prestar solidariedade a um funeral da rainha e vai lá e faz campanha na Embaixada de Londres do Brasil, isso está ferindo as regras eleitorais. Ele não poderia ter feito isso. Ele é um candidato. Quando ele usa o 7 de setembro para fazer um comício a 100 metros de distância do desfile, para aproveitar o mesmo público e aproveitar o show que está sendo feito pelo Exército, isso também fere as regras eleitorais. Ô Guga, mas vamos trocar. Vamos imaginar que fosse, por exemplo, o Lula o presidente, tá? E não fosse o Bolsonaro. Ele estaria numa campanha de reeleição. Para que ele fizesse as agendas que ele faz, então, sei lá, vai visitar a Paraíba, vai visitar o Amazonas, vai visitar São Paulo, ele tem jatinho, estrutura de segurança e tal. Quem é que paga isso? O Estado. Então... Pois é, mas a diferença é você pegar e fazer uma motociata ou você ir para o funeral da rainha. A diferença é que o Lula faz a interpretação. Fazia showmício. A interpretação é feita pela justiça. Se o Lula, na época que ele era presidente, eu quero ver você pegar algum evento desse porte, como o desfile do 7 de setembro, e mostrar ele fazendo campanha. Ele não fez. Agora, se ele fizesse, é óbvio que ele poderia ser acionado na justiça eleitoral, como o Bolsonaro está sendo. O Bolsonaro está claramente fazendo campanha em evento público, bancado pelo Estado, bancado pelo nosso dinheiro. É claro que ele não pode. E como o partido dele está com pouca grana, o PL tem pouco dinheiro nesse momento para fazer campanha para o Bolsonaro, ele se aproveita dessas viagens. A viagem dele para a rainha foi exatamente por isso. Não era porque eles estavam precisando de palanque, eles estavam precisando de mídia espontânea e estavam com pouco dinheiro para fazer campanha. Foi por isso que eles decidiram viajar. Não é porque ele estava querendo prestar solidariedade. Então é óbvio que a gente tem que seguir uma série de leis, de regras, para que tudo seja mais justo na eleição. Já não é tão justo assim. Ele já tem o poder da caneta, ele já se aproveita de eventos públicos para fazer campanha, mas não dá para ser tão na cara. Agora, será que ele estava fazendo a live no Palácio, Paulinha? Será que ele desceu jamais saberemos, né? Bota uma parede branca, onde é que essa pessoa tá? São 20 mil, pelo que eu ouvi falar agora, de multa para cada live que ele fizer lá dentro. Então, mas isso que a Zoe falou, Guga, é assim, o cara mora lá também. Eu acho que eu entendo a lógica de tudo isso. Eu até queria saber se a legislação é tão específica em relação a lives, que é uma coisa realmente
nova. Imaginar que reuniu gente lá para dar um discurso eleitoreiro dentro lá, aí você fala, pô, realmente, não. A live configura existe um exatamente... eletrônico. E detalhe, ele não é dono daquele local, ele não usou dinheiro vivo para comprar o Bora palácio fazer na rua, do Alvorada. O Palácio do Alvorada é emprestado para o presidente, ele não pode, por exemplo, fazer uma reforma. Diferença, se ele quiser fazer uma reforma, ele não pode fazer. Para quem nos acompanha por imagem, já está identificando aqui o ponto de equilíbrio no do centrão. Programa. Certo, Paulinha Carvalho. Aqui, ó. Vocês adoraram a participação do nosso queridíssimo Marcelo Suano e ele está de volta aqui no Morning Show da Jovem Pan News para fazer esse contraponto. Professor, vou te provocar um pouco, tá? Mas só um pouco. O Bolsonaro disse que o Palácio da Alvorada é a casa dele. Sim. Isso não dá uma sensação muito de posse de algo que é público? Não, porque queira ou não queira... Tô querendo só tumultuar. Queira ou não queira, é a casa em que ele está, que eles têm, ele é obrigado a ocupar, ele não é obrigado, ele ocupa se ele quiser. Sim. Mas o fato dele estar lá já configura que, durante o mandato, é onde ele deve estar para morar, para fazer as suas atividades pessoais, além disso, para participar de atividades públicas. Ora, o simples fato de isso ser provido pelo Estado não desconfigura o direito pessoal e privado que ele tem de usá-la de uma forma que esteja dentro da lei, tal qual o Guga falou. A grande questão, e aí eu vou pegar um ponto do que o Guga falou, pegar um ponto do que a Zoe falou. O discurso do Guga, sinceramente, é retilíneo. Dentro da lei, a configuração é esta. Por isso, ele não poderia estar fazendo. Mas, e detalhe, eu vou pegar um dado aqui que a Zoe falou, que eu vou discordar dela, o fato de que o TSE está sendo ilegal. Por incrível que pareça, o TSE não está sendo ilegal. E aí eu vou dizer assim, é mais trágico ainda. Porque apesar dele não estar sendo ilegal, porque foi uma demanda do PDT para que o TSE se pronunciasse sobre o fato dele estar usando um prédio público para fazer propaganda, supostamente, o que seria um desequilíbrio para o processo eleitoral. Olha que coisa curiosa. Nesse sentido, não é ilegal o que o TSE fez. Mas por que é trágico? Porque está sendo utilizada dois pesos e duas medidas, para mim, em notória e clara perseguição ao presidente da República. Por quê? Porque outros candidatos já fizeram atuações em que poderia colocar sob risco, e por mais que demandas sejam feitas, essas demandas não são analisadas com a velocidade devida, e quando são analisadas com a velocidade devida, são anuladas. Por quê? Porque é dito que não, faz parte, está dentro do contexto e está dentro da lógica no processo eleitoral. Querem ver? Por exemplo, um ministro dizer, ou um desembargador dizer que não configura nenhuma ação contra a honra do presidente, taxá-lo como nazista ou como genocida, isso é uma afronta. Porque isso é de uma parcialidade gigantesca. Ora, afinal de contas, quais são as grandes ofensas que uma pessoa pode receber na vida? Uma delas é ser genocida. A outra, eu tenho certeza que o Guga vai concordar comigo. A outra é ele ser chamado de nazista. Você chamar uma pessoa de nazista é o que há de pior que pode ser direcionado a alguém, porque isso é uma ofensa gigantesca. Mas foi considerado como normal. Ou seja, aí é que fica a situação. Nós vivemos numa condição excepcional e de excepcionalidade, em que qualquer ato que o presidente da República fizer será utilizado contra ele, independentemente de ser válido ou não, ser legal ou não, ser legítimo ou não. E o grande problema disso daí não é dele estar usando a sua residência para fazer essa live, que pode ser configurada como um comício. O problema é ele vai fazer quando, onde e como. Não existe, porque a única forma que ele tem de fazer isso é ele retirar o rosto dele e apagar tudo. Mas se ele, mesmo assim, se ele fizer, e por exemplo, a Michelle Bolsonaro começar a aparecer bastante, vão dizer que ela está rompendo com a regra que no máximo são 25%. O que eu estou dizendo é, o argumento, Guga, que você apresentou é retilíneo em termos de lógica e em termos de legalidade. É isso mesmo. O problema é a parcialidade com a qual as coisas estão sendo apresentadas. E eu tenho certeza que se fosse o inverso, ora, não vamos esquecer, é o corregedor do TSE, o corregedor vem do Tribunal Superior o Superior Tribunal de Justiça, que foi indicado pelo Lula, ele é amigo do Lula. Ou seja, você certamente teria ali um comportamento mais doce.
e postergaria a avaliação, Sim. colocaria para o plenário, ou seja, essa é a questão. O trágico não é a legalidade ou não. Muito a bem. parcialidade. Pediu, Zoe. E, Marcelo, aí eu vou concordar com você nessa questão. A parcialidade da justiça, que não é mais o que está na lei, mas como eles interpretam e para quem que eles vão interpretar essa lei. É isso que causa indignação nas pessoas, porque se está na lei e vale para todos, beleza, a lei tem que ser cumprida, mas o problema que a gente vê hoje é que não valeu para Lula e para Dilma, por exemplo. No discurso da ONU, os dois usaram o seu discurso na ONU para falar sobre o que o governo deles fez, né? Entre aspas, o que fez. Escondeu aí a corrupção e todo o resto. Por exemplo, na sabatina da Globo, eles se recusaram a ir no Alvorada entrevistar o presidente da República. Não, que não pode. Mas com o Lula e com a Dilma, eles foram sabatinar os dois no Palácio do Alvorada. Então é isso que causa indignação nas pessoas. Se a lei, se o comportamento de todos fosse igual para todos, ok, mas o problema é que a gente não vê isso. Qual é a justificativa da Carmen Lúcia tirar o dor do Bolsonaro agora na reta final da campanha? Porque se ele é um candidato como todos, ele é o presidente, mas também é um candidato à reeleição. É isso que as pessoas não entendem. É isso que causa indignação. A falta o ativismo judicial. Entendeu? É muito ativismo judicial atualmente no Brasil.